Sexto ano, sou a professora Isabel. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação final de história. Primeira questão. A educação das cidades-estados de Atenas e Esparta era distinta, ou seja, eram diferentes. Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que nós vamos concluir que a resposta correta é a letra D, em que diz que Esparta valorizava o militarismo e em Atenas a educação intelectual do indivíduo. Reforçando aqui, o que isso quer dizer? Que as crianças que nasciam na cidade de Esparta, elas eram preparadas desde a infância para ser guerreiros, eram preparados para partir para a guerra. Já na cidade de Atenas, as crianças eram educadas para a formação intelectual, né, para a formação mais educacional de cada indivíduo, tá? Então, essa aqui é a principal diferença da educação das cidades-estados de Atenas e Esparta. Segunda questão. Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que a resposta correta é a letra D. Era erroneamente chamado de democrático, pois negava a existência de representantes eleitos pelo povo. Então, gente, por que ele fala assim que é erroneamente? Porque, na verdade, essa democracia não é aquela democracia que a gente vemos hoje, em que todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade democrática têm o direito ao voto, têm o direito de escolher o seu representante. Lá em Atenas, naquele período, né, apenas as pessoas que tinham condições financeiras, que faziam parte da elite, poderiam sim escolher os representantes. Aí você pergunta, e o povo? O povo sempre foi rejeitado dessa parte de escolher os seus representantes. Posteriormente, né, com algumas reivindicações da plebe, né, que era a parte pobre, né, da sociedade, aí sim foi decidido que seria escolhido um representante da plebe para representar o povo, tá? Mas inicialmente os representantes eram da elite, no caso da cidade. Terceira questão. Na Grécia Antiga, a cada 4 anos, declarava-se uma trégua nas guerras, a fim de que a população pudesse participar dos Jogos de Olímpia, competição que originou os modernos Jogos Olímpicos e que eram realizadas em honra de quem, né? Gente, os Jogos Olímpicos, eles se iniciaram na Grécia Antiga, né? Eles são, até hoje nós vemos, né, que é um evento mundial que envolve várias nações do mundo, né, que as pessoas realmente têm a sua atenção para esses jogos, são competições, e naquele período também haviam essas competições, e esses jogos, eles foram, né, criados, né, digamos assim, para homenagear um deus grego. No caso, a resposta é a letra B, é Zeus, tá? O deus principal da Grécia Antiga, aquele mais poderoso, deus de todos os deuses, né? Então, a resposta correta é a letra B. Quarta questão. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olímpio, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontrado um objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora de si mesmo. Esse aqui é um trecho de um livro, né, de história de uma civilização, tá? Então,
Pergunta é a seguinte: na Antiguidade Clássica, as cidades-estados elas representavam, a resposta correta é a letra C, uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si, porque eram várias cidades-estados, então não havia uma centralização. Haviam várias cidades e cada uma possuía seus representantes, né, suas leis, seu modo, né, de viver em sociedade. Então, elas eram independentes, certo? Então, por isso que eram chamadas cidades-estados. Quinta questão. Observe a imagem e diga que acontecimento histórico ela retrata. Vocês estão vendo aqui essa imagem e o acontecimento que está retratando aqui, né, um grande cavalo, né, de madeira, está retratando a letra a entrada dos gregos à cidade de Troia, o que o fizeram vencedor à guerra, né? Então, a guerra de Troia, né, é uma lenda, né, dos gregos, em que diz que foi colocado um grande cavalo, né, de madeira, em que foi com esse cavalo de madeira, com os soldados dentro desse cavalo, que os gregos conseguiram vencer, né, os troianos, tá? Então, assim, conseguiram vencer a Guerra de Troia. Então, gente, essa aqui foi nossa correção da nossa avaliação. Espero que vocês tenham conseguido acertar a maioria das questões e até a próxima aula.